Bora lá, fiel, separei pra vocês aqui um cortezinho do programa Mesa Redonda com Luxemburgo, Garrafa, o Miller, Luxemburgo aí fazendo uma análise completa, uma análise perfeita sobre o Corinthians. Bora ver também as últimas informações aí sobre a SAF Fiel no Corinthians, uma nova SAF que vai dar um retorno financeiro muito bom, mais de 2 bilhões de reais. Comenta aqui abaixo o que você acha de tudo isso e também já deixa nos comentários o que você achou dessa análise do Luxemburgo sobre o nosso timão. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Então, chileno, é quarta-feira, Corinthians e Santos, é isso, Chile? Corinthians e Santos, Vanderlei. Tem a classificação aqui da segunda parte da tabela, o chileno, pra gente fazer... Ah, tem o Zé Paz, é isso? Com a preparação de Corinthians e Santos? Então, na tela, José Paz, Corinthians e Santos, quarta-feira. Vanderlei conhece bem esse clássico. Fala, Garrafa, tudo bem? Abraço pra você, abraço pra todo mundo aí que acompanha mais uma edição do glorioso Mesa Redonda Futebol Debate. É isso, na próxima quarta-feira, dia 15 de outubro, às 9h30 da noite, a bola rola na Vila Belmiro para Santos e Corinthians. O Corinthians é o 12º colocado no Brasileirão de 2025 com 33 pontos e o técnico Dorival Júnior terá no mínimo 5 desfalques para esse clássico diante do Santos. São eles o goleiro Hugo Souza, que está com a seleção brasileira, o atacante Romero, que está com a seleção do Paraguai, e o zagueiro Félix Torres, que está defendendo a seleção do Equador nessa data FIFA de agora. O Matheus Bidu, suspenso, também não joga contra o Santos, tomou o 3º cartão amarelo contra o Mirassol, assim como o Vitinho não pega o Santos porque está machucado, teve um problema no joelho exatamente na partida contra o Mirassol, um problema no menisco, passou por uma artroscopia e só deve voltar a atuar no ano que vem. Tá certo, meu querido Osmar Garrafa? Um abraço para você e até a próxima. Queria fazer uma pergunta pro Vanderlei, professor. Ô Vanderlei, você acredita que o Santos vai brigar pro rebaixamento? Vai se salvar, não vai cair? O que você acha vendo o Santos? Eu estava analisando aqui, cara, o Santos... Tá lá embaixo. Ele tá com 26, são 28 pontos com 26 jogos, né? Então, cara, eu vejo assim, esse jogo contra o Corinthians é um jogo chave para ele, cara. Sim. Porque ele tem 28 pontos, 3 né? pontos no rebaixamento. 3 pontos aqui, cara. Ele tem que ganhar esse jogo em casa. Não, ele chega a 31 e iguala o número de jogos com o Corinthians. Iguala o número de jogos com o Corinthians. Então chega a 31 pontos. Esse jogo é fundamental para ele. Tá, a 3 pontos, né? A 3 pontos fora da final de campeonato esse jogo. O Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, né? 98, 99, dispensa a apresentação, aquele meio-campo maravilhoso. Vampeta, Rincon, Ricardinho. Olha, enfim, era um Corinthians espetacular. Campeão, multicampeão. E tem um cara dessa época. Que legal receber você aqui no Mesa Redonda. Tem recado pro Luxo também, né? E uma história curiosa. Se liga aí, vai, na tela. Quem é? Professor Vanderlei ou professor, prazer estar mandando essa mensagem para você. E quero primeiro mandar um abraço a todos aí do Mesa Redonda, voltando a participar do programa, mas especial ao Vanderlei, que foi um treinador muito importante na minha carreira, na minha história, não só por ter me dado a oportunidade e ter sido meu treinador no Paraná, lá quando eu comecei, né? Mas depois ter me trazido para o Corinthians em 98, e aí montou aquele time que foi bicampeão brasileiro, campeão mundial, muitas conquistas, realmente um time de altíssimo nível e de muita qualidade. Depois no Santos também foi meu treinador, ganhamos o Campeonato Brasileiro, depois no Galo, no Atlético Mineiro, então tivemos muitas passagens juntos e muitas conquistas, e eu tive o prazer de ser comandado por ele, porque me deu grandes oportunidades, foi o treinador que me levou para a seleção brasileira pela primeira vez, em 99, então só tenho que agradecer a você, Vanderlei, pelas oportunidades, pela amizade, e também gostaria de aproveitar que você contasse um pouquinho, porque além das conquistas, nós temos um momento diferente no futebol juntos, né? Que foi aquela semifinal contra o Santos em 2001, quando eu usei o ponto. Isso foi uma ideia sua, né? Já que você está aí no estúdio com o pessoal, conta um pouquinho como é que foi essa ideia e como é que nós utilizamos, enfim, procedemos naquele momento para que eu usasse nos 2 jogos o ponto nas semifinais contra o Santos em 2001. Um abraço, Vanderlei, um abraço a todos. Vanderlei, você vai responder pro Ricardinho, mas só para exemplificar, o ponto que o Ricardinho tá falando é esse aqui, ó.
o Vanderlei Luxemburgo, né, contra o Santos, colocou um ponto eletrônico 20 anos atrás. Ricardinho. Você pode imaginar isso Nos hoje? 2 jogos. É loucura. O Ricardinho estava em campo com ponto eletrônico. Ele citou isso, eu quero que você explique. Tem mais um recado para você, estou estourado no tempo, mas eu conto essa história pra gente. 24 anos Vanderlei. atrás. Rapaz, isso foi muito legal. O Ricardinho é um jogador fantástico, jogador tático. Eu achava que o treinador trabalha muito pouco no jogo, 3 minutos, 4 minutos no intervalo do campo. Lá fora é muito difícil você passar mensagem, já tem que ter um jogador que seja tático, que te entenda, quando você manda mensagem, chega através dele, tem que chegar através dele. Era o Rincon, era o Ricardinho, era o Miller, jogadores táticos que você sabe que funciona. Aí eu falei, pô, eu vou botar um ponto eletrônico. Mandei consultar a FIFA para saber se tinha algum impedimento. Não tinha impedimento, então pode ser. Se não tem impedimento, pode botar, né? Aí eu coloquei, ofereci para o treinador adversário, ele não quis colocar. Né? Os caras não quiseram colocar. E aí, mas pelo o Santos ninguém sabia, depois eu ofereci na final, né? Aí o Ricardinho, eu coloquei no Ricardinho e no goleiro, no Maurício. Coloquei nos 2. E fiquei lá de cima no treinamento, e fiquei lá em cima na coisa e falava assim, levanta a mão, Ricardinho, no treinamento. Agora reúne 3 quadros no meio campo. Ricardinho reunia 3 quadros. Tá bom, agora tá legal. E aí, tem essa passagem foi sensacional. Pena que está acabando o tempo, cara. Essa foi sensacional. Aí o Luiz Henrique era o manager. O manager do Santos. Estava no Santos. E aí eu mando uma empresa de comunicação que era formada em jornalismo. Luiz Henrique que ele levou para o Santos. E ir lá filmar o Geninho, que era o Geninho, né? Era o Geninho? Era. Filmar o Geninho no treinamento, mas para a equipe de jornalismo. E aí veio o Luiz Henrique, parece assim, meu garoto, fala todo mundo, meu garoto, Geninho, meu garoto, esse Luxemburgo é meio danado. Cuidado com ele, que ele deve ter alguém aqui vendo o treinamento. Eu ouvi ele falar isso aqui, depois chegou o meu na filmagem dele. Aí o Geninho, querendo me enganar, era um negócio com o menino que jogou no Flamengo lá, o Diego. Eu sabia que o Diego não ia jogar. E o Rosão conhecia o Rosan, ele tentando me enganar que o Diego ia jogar. Aí eu preparei tudo sem que o Diego não ia jogar. Só um detalhe assim, né? E aí o Santos queria mandar me prender depois do jogo. E eu coloquei nele lá e falei. Aí falaram que aquele drible, que aquele negócio que aconteceu foi nada. Eu só usei aquilo ali como uma estratégia porque Paulo. Aí depois agora o Luiz Henrique usou na seleção da Espanha. Eu usei no Real Madrid. Olha só. Muito bom. Que legal. Agora, a gente sabe que desse Corinthians, né, era paixão e, entre aspas, não ódio na acepção da palavra, né? Mas só para fazer um contraponto, né? Era amor e muita discussão. Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo foram muito campeões pelo Corinthians, ambos conquistaram títulos importantes. E depois de um tempo, não faz muito tempo agora, mas depois de muito tempo, eles se reencontraram casualmente. E ambos postaram nas suas redes sociais um reencontro de Marcelinho Carioca com Vanderlei Luxemburgo, que tretaram barbaridade quando um era técnico, outro era jogador. Olha só como é que foi o encontro, um pouquinho do que aconteceu e rolou nas redes sociais. Se liga na tela. Olha esse encontro aqui inusitado, olha só, cara. E se combinasse, marcasse, não ia dar certo. Mas a vida passa, a gente vai ficando velho e as mágoas ficam para trás. O mais importante é o coração perdoador. Olha aqui, ó. Adriano, tudo bem? Aqui, esse encontro aqui, tá todo mundo da imprensa querendo que acontecesse para poder flagrar isso aqui. Ninguém tá vendo nenhuma, tá tudo certo aqui com a gente aqui. Nós estamos ficando velho, mas tudo bem. E eu quero falar o seguinte pra você, pra ele aqui. Você fala dele toda hora pra mim. O Marcelinho gosta de você. Marcelinho gosta de você. Tem que entender. Eu fui mal criado só. Mal criado. Eu fui mulher que fui chafado. Tô falando. Moleque chafado. Moleque chafado. Mulher que chafado. Que legal, Vanderlei, esse reencontro. Rapaz, você viu que eu tava com a voz meio embargada? Só tinha tomado mais 3 cachaçinhas ali. Por isso abraçou? Arrependeu do perdão? Não, rapaz, assim, eu tava num local público, né, numa feijoada, esqueci, lá no Itaí, com a minha família lá. Aí chegou o Marcelinho, pô, quero dar um abraço em você. Eu falei, pô, por que não? Vem cá, meu filho. Aí acabou, porque que assim, legal. Cara, coração, ser humano, guarda mágoa de quê, cara? Faz parte. Aquele momento lá atrás era necessário fazer o que eu fiz. Depois na frente acabou, rapaz. Que legal, Vanderlei. Então, Fico aí, super cara. feliz disso ter acontecido. Mas foi muito legal. E eu já tava meio mamado. Que bom, aí facilitou. Bom, rapaziada, a informação é do site Trivela, que depois foi confirmada aí por outros portais. No dia 1º de outubro, respeitando uma cláusula contratual, inclusive, o Corinthians notificou a Esportes da Sorte, dizendo que o Corinthians, no caso,
está indo ao mercado para tentar melhorar os seus valores referentes ao seu patrocínio master. Isso era previsto em contrato. Significa que o Corinthians está dando um ultimato à Esportes da Sorte, está dizendo que vai romper com a Esportes da Sorte? Não é isso que significa. De certa forma, é algo... É uma pressão, né? Mas que estava previsto em contrato. E quando está previsto em contrato, é sinal que ambas as partes assinaram, né? E entenderam dessa maneira. Então, o Corinthians apenas se faz valer dessa cláusula. Por quê? Porque o mercado está inflacionado. O Corinthians está percebendo que o seu valor de marca, apesar de tudo que acontece nos bastidores, é uma marca que muito valiosa, né? Que rende muito. Então o Corinthians percebendo os movimentos, especialmente as casas de apostas que detêm hoje aí 90% do patrocínio no futebol brasileiro, elas estão investindo muito. O Corinthians entende que pode obter mais valores pelo seu patrocínio master. O acordo com a Esportes da Sorte prevê 309 milhões de reais em 3 anos de contrato, o que dá um pouco mais de 100 milhões de reais anuais. Se a gente fizer uma conta grosseira aqui, dá menos de 10 milhões de reais por mês, esse valor cedido pela patrocinadora master, sendo que desses 309 milhões, 57 milhões foram destinados para a contratação do Memphis Depay. Questão de bônus, luvas, salários, aquela coisa toda, e a gente sabe que o Corinthians tem que dar um aporte significativo ainda para poder compor o contrato do Memphis, que é maior do que isso, mas ok, foi um investimento alto que a Esportes da Sorte fez para que o Corinthians pudesse conseguir contratar o Memphis. Mas por que eu estou fazendo esse cálculo até grosseiro aqui? Porque o futebol está muito caro e o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, supera 20 milhões de reais. Quando você supera 20 milhões de reais, você vê que o teu patrocínio master, claro que o Corinthians tem outras receitas, mas ele não paga nem metade dessa folha. Só para vocês terem uma ideia como ficou caro mesmo. E aí o Corinthians tem outros milhões em dívidas pendentes, tem que pagar 120 milhões de juros anuais, mas tem receitas também. O Corinthians é um dos que mais arrecada. O problema é que essa conta não está fechando. Então, o que você precisa fazer? Se você não vai conseguir pagar a dívida, você tem que aumentar ainda mais a tua receita. E entendendo que o Corinthians tem uma marca muito grande, o Corinthians, se valendo dessa questão contratual, notificou a empresa para dizer, estamos indo ao mercado. Estamos indo ao mercado para obter mais valores anuais pelo nosso patrocínio master. Se você quiser bancar e concorrer, beleza, estamos à disposição. Se não, a gente pode fechar com outra marca. Não existe nenhum momento, nada no momento, né, que indique outra marca do Corinthians nesse sentido. Mas foi um primeiro passo para que o Corinthians possa melhorar os seus valores. O Corinthians, inclusive, entende que pode obter o dobro desse valor. E aí isso representaria um contrato de 600 milhões nos próximos 3 anos, 200 milhões anuais. Aí você já tem um valor aproximado de 20 milhões mês, que aí praticamente corresponde ao que hoje tem a folha salarial, sendo que, obviamente, o Corinthians tem outros espaços na camisa, tem outros valores, tem outras receitas, enfim, mas seria um valor para começar. Quando a gente fala de name rights, a situação é a mesma. Todo mundo sabe, né? A Hypera Pharma é a dona da Neoquímica, tem os name rights da Arena Corinthians, num contrato que iniciou em 2020 e termina em 2040, com 15 milhões de reais anuais. Realmente é muito pouco. Claro que corrigido aí, dá um valor até hoje aproximado de 20 e poucos milhões de reais. Mesmo assim, a gente está falando ano, 20 milhões de reais ano. Gente, isso é menos de 2 milhões de reais mês. Isso não paga nem metade do salário do Memphis. De um jogador. Só para vocês terem uma ideia. Claro que eu estou fazendo uma figura aqui, gente. Tem mais receitas, tem mais despesas, mas é só para vocês entenderem que realmente, quando você coloca um nome na Arena Corinthians, e é um nome que pegou, né? Pegou, todo mundo chama hoje de Neoquímica Arena. Você precisa... Cara, é muito dinheiro. Vale muito essa marca estar atrelada ao estádio do Corinthians. E o valor, ele realmente não corresponde. Isso é uma opinião pessoal minha, obviamente, sem nenhum embasamento em termos de marketing, em termos de algum conhecimento técnico nessa área de
né, de reconhecimento de marca, mas não passa a sensação para vocês de que sai até barato pela maneira como a Hypera Pharma tem a sua marca ali associada a um dos clubes mais valiosos do mundo em todos os espaços? Todo mundo cita a Neoquímica Arena. E o valor de 15 milhões de reais anuais, ele realmente me parece defasado. O Corinthians está tentando também ou melhorar o seu contrato com a Hypera Pharma ou então conseguir um novo patrocinador que pague a multa rescisória, rompa esse contrato e pague um valor bem acima do mercado. Eu acho até... acho não. Nesse caso dos name rights, já existem conversas com outras empresas, mas aí, claro que não é da noite para o dia, você tem que, enfim, pagar a multa rescisória, são contratos longos, teria que dissociar, se for uma outra empresa, do nome da Neoquímica, né? Então você tem que fazer um trabalho de marketing interessante para fazer uma transição. Enfim, não é tão simples assim. No caso da patrocinadora Master é mais fácil, né? Porque, enfim, várias passaram por ali e aí você só troca ali na camiseta e realmente é outro valor que está defasado e o Corinthians está buscando essa valorização dos seus ativos, dos seus produtos. Já que os custos estão altos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Acho que tem que resolver a dívida, acho que tem que ver um outro modelo aí para o Corinthians poder se sustentar de uma maneira que faça valer o seu valor mesmo, mas enquanto isso não acontece, para você equilibrar a balança, você tem que angariar receitas. E se tem uma coisa que o Corinthians é grande, é forte, é na sua marca, é no seu nome, é com a sua torcida. Então tem que explorar isso para poder arrecadar e começar, né, a transformar esse saldo em positivo, essa balança em positivo. O que vocês acham? Acho que dá para fazer a troca, tanto do patrocínio Master ou dos naming rights da Arena. No caso da patrocinadora Master, não precisa fazer a troca, né? Pode ser que, inclusive, a Esportes da Sorte banque, né, essa nova meta que o Corinthians tem de valores, né, para sua camisa ali. Vamos ver. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Galera, e quarta-feira já tem Timão em campo novamente, agora pelo Brasileiro aí. Finalmente, né, a data FIFA tá acabando, o jogo do Brasil é terça-feira, já na quarta-feira é o jogo do Corinthians. E pessoal, separei pra vocês aí, né, vocês assistiram o corte do programa Mesa Redonda, o Luxemburgo falando aí sobre o nosso Corinthians, ele que relembrou alguns momentos que ele teve no Corinthians, né, como o Garrafa tava falando, o botão aqui no ouvido ele colocou lá esqueci o nome. Cara, agora eu esqueci o nome do rapaz que foi entrevistado. Ricardinho. Isso, o Ricardinho colocou um botão pra ele conversar com o Luxemburgo, que foi muito engraçado lá a resenha deles. E pessoal, ele relembrou o momento aí, né, quando enfrentou o Santos. E é o time que o Corinthians vai enfrentar na quarta-feira. O que vocês acham desse jogo, hein? O Corinthians vai entrar em campo aí precisando da vitória para se manter ali na parte de cima da tabela. O Santos, por sua vez, vai vir sedento pela vitória, porque tá perto da zona de rebaixamento e faz 3 jogos que não ganha, né? Então é muito importante essa vitória para eles e o Corinthians não pode vacilar. Tem que ir para lá, entrar com o pensamento de vencer, né? Não é porque tá jogando na casa dos caras que vai entrar com um time defensivo. Tem que ir para cima. Eu acredito que dá para conquistar uma vitória. O Santos não vem por um momento tão bom. O Voivoda chegou lá, deu uma reaçãozinha, mas ainda continua mal o Santos. Então o Corinthians tem que aproveitar esse momento e vencer. Comenta aqui, pessoal, qual palpite que vocês acham que vai ser esse jogo. Na minha opinião, o jogo vai ficar aí 1-0 para o Corinthians. Um jogo muito sofrido, um gol no finalzinho aí. Vai ser um jogo em que as duas equipes vão buscar a vitória, né? Mas o Corinthians vai ser mais eficiente, vai vencer por 1-0. Comenta aqui o seu palpite, o que você acha deste jogo e também o que você achou da resenha aí no programa com o Luxemburgo, um cara que é muito vitorioso com a camisa do Corinthians aí. Comenta aqui nos comentários tudo o que você achou do vídeo. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!